Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e hoje vou falar sobre criação de mundos, sobre um truque muito legal que vocês podem aplicar e instantaneamente criar mundos mais atrativos para as suas histórias de fantasia e de RPG. E vou ensinar vocês a fazer isso utilizando a teoria do iceberg vazio. E do que eu tô falando? Bem, primeiro vamos pensar aqui em algumas formas diferentes de você criar o seu próprio mundo e dos problemas que elas podem trazer. A primeira, claro, trata-se de criar algo quase que totalmente na improvisação. Essa foi uma forma que eu utilizei por muito tempo de criar mundos para os meus RPGs, lá na época em que eu ainda estava começando. Você vai lá, cria uma pequena vila e coloca algumas coisinhas básicas que existem nela, como uma arena, uma taverna, a casa de um governante, a casa de um herói, e aí bota lá outras casinhas para completar. E tudo bem simples, feito de uma forma bem tosca no papel mesmo. E aí você nomeia tal vilazinha para logo depois construir só um pouquinho do que tem em volta. Você diz que para um lado tem uma floresta, para o outro lado uma espécie de deserto e logo ao lado da vila há uma grande montanha também. Ou seja, você dá poucas informações sobre as pessoas e os locais presentes naquele lugar específico em que os jogadores estão. E aí vai jogando eles em pequenas aventuras. E cada pequena aventura te força a criar mais um pouquinho. E isso funciona muito bem. Muitas vezes você consegue criar uma aventura legal a partir daí e consegue jogar de boa. Mas convenhamos, não é? Tanto num RPG quanto numa história que você esteja criando, fica meio estranho que o mundo pareça tão pequeno, correto? Falta um pouco de deslumbramento e de mistério, não é? Pois é, isso em geral acaba levando o pessoal que joga RPG a criar mundos cada vez maiores e cada vez mais complexos. E é aí que, na maioria das vezes e com o passar dos anos, se vai para o outro lado da criação de mundos, que é você ir lá, montar um mapa legal, mas começar a rabiscar o que existe em cada cidade, em cada civilização. E você começa então a traçar um mundo ultra complexo num estilo meio Tolkien. E bom, como um super fã de Senhor dos Anéis, eu não vejo problema algum nisso, e até acho muito legal, mas vamos apontar aqui pro grandioso elefante aí no meio da sala. O Tolkien teve décadas para desenvolver a Terra-média com a complexidade que nós vemos nos livros e nos filmes. E, mesmo assim, há coisas ainda inacabadas, coisas para as quais ele não tinha criado uma história ou explicação definitiva. E aí você pensa, bom, será que eu devo levar décadas ou anos para criar os mundos dos meus RPGs e livros de fantasia? E a resposta é não. Você não deve ou precisa. Você pode, se quiser, é claro. Mas, sendo sincero, na maioria das vezes, uma criação tão complexa como a de Tolkien não é necessária para se criar uma história maravilhosa. E você me pergunta, mas como? E a resposta é simples. Você pode utilizar um estilo como o de Harry Potter, por exemplo, em que os elementos da história acabam pedindo que novos elementos sejam apresentados, e você apresenta esses elementos justamente quando a história pede. Mas aí você vai me questionar, mas esse não é o método que você acabou de descrever anteriormente nesse mesmo programa? E sim, mas ao mesmo tempo não é. E é justamente aqui que entra a teoria do iceberg vazio, que seria mais corretamente descrita como o iceberg oco, mas eu achei que vazio soava melhor. E trata-se de uma ideia do Brandon Sanderson, que é um dos meus autores de fantasia favoritos. E o que seria esse iceberg vazio? Bem, imaginem o primeiro tipo de aventura de que falei aqui, em que você desenha lá a sua vilazinha. E vamos dizer que essa vilazinha seja justamente o condado de O Senhor dos Anéis. Vamos fingir que você é o Tolkien e que você não criou a totalidade ainda da Terra-média, mas você criou o mapa. E lá estão os nomes de vários locais. Logo, para quem está jogando um RPG na Terra-média ou lendo aquela história, você passa a ideia de que, embora a gente esteja acompanhando a jornada de Frodo e dos Hobbits, há outras localidades no mundo. E passa a ideia também de que há uma profundidade maior para esse mundo. Isto é, você passa a ideia para o leitor ou o jogador de que o seu mundo é um iceberg, de que as jornadas do Hobbit é o que estamos acompanhando, mas que isso é algo que está apenas na superfície do seu mundo. Afinal, quando olhamos para baixo, vemos ali todas as outras localidades que existem no mapa e os outros indícios de história. E isso vai dando a ilusão de que o resto do seu mundo está ali, submerso,
E você pode então ir ampliando essa ilusão. Você pode dizer, por exemplo, que os Nazgûl, os vilões dessa parte da aventura, vieram daquela terra ali ao norte chamada de Angmar, um local que fora governado por grandes reis, mas que agora decaiu. E você pode, na verdade, não ter pensado ainda em absolutamente mais nada sobre Angmar, ou sobre o Rei Bruxo, mas a menção dessas coisas passa a ideia de que elas estão lá. E, de novo, você passa a sensação de que o seu mundo é muito mais rico e mais misterioso, com muito mais detalhes que estão ali submersos, mas que o leitor ou jogador de RPG apenas ainda não explorou. E, claro, isso não significa dizer que você não vá de fato escrever depois a história de Angmar com mais detalhes, mas você ganha tempo para pensar sobre aquilo e escrever sobre aquilo justamente no momento em que for necessário, em que for importante que aquilo seja revelado a quem está desbravando o mundo. E pode ser, claro, que isso nunca aconteça, mas pode ser que aconteça. Tudo vai depender aí dos rumos da história. No entanto, ficam ali aqueles fios que passam a ideia de um mundo muito mais complexo, que vão pintando esse mundo aí com cores mais vivas, com menções de guerras do passado, de feitos heróicos e de artefatos lendários. E sim, tudo isso são coisas que você criou para o seu mundo, mas que criou apenas de forma superficial, já que a história não exige que haja um aprofundamento em tais coisas. Então, o que você constrói é uma espécie de iceberg oco, como eu disse. Você tem ali no topo e super visível os personagens principais, os sistemas de magia principais, todas as tramas e as localidades mais importantes. E submerso, você tem esse iceberg oco, no sentido de que, quando olhamos para baixo, vemos ali mais um mundo inteiro e enorme que contém uma alusão superficial a muitas outras histórias. Mas tal iceberg presente ali é oco, no sentido de que tais histórias possuem, por enquanto, apenas uma casca. Uma casca que você irá preenchendo depois, caso seja necessário. E essa é a ideia aí do iceberg vazio ou oco, a ideia que eu queria apresentar para vocês. E é isso, espero que tenham curtido esse conceito e até o nosso próximo episódio. Grande abraço, pessoal!